Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora introduzir os conceitos de trabalho e energia cinética, que é o primeiro passo para que a gente possa começar, de fato, as nossas discussões de energia nesse nosso contexto de mecânica. Bom, você deve se lembrar do ensino médio, que é o pré-requisito para esse curso, que os conceitos de trabalho e energia cinética são abordados, ok? Porém, se vocês se lembrarem, tanto trabalho quanto energia cinética são conceitos impostos para a gente no sentido da expressão. Não é como, por exemplo, na cinemática, movimento retilíneo uniforme e o uniformemente variado, que a gente consegue obter as equações a partir de análises mais fundamentais. Se vocês se lembrarem, a gente consegue chegar nas equações horárias dos movimentos retilíneos, uniforme e uniformemente variado, fazendo áreas de gráfico. Então a gente consegue, a partir de conceitos básicos, desenrolar um pouquinho na álgebra e obter exatamente quais são as equações horárias. Isso não acontece com trabalho e energia cinética. As expressões de energia cinética e trabalho são impostas para a gente. Quando a gente começa a falar de energia, definido o trabalho como força vezes deslocamento, para o caso de uma força constante. Definido meio de mv² como sendo energia cinética. A gente não vê muito bem uma origem daquilo. E, de fato, a gente não tem ferramental no ensino médio para ver a origem dessas grandezas. Porém, como esse daqui é um curso de Física 1, no caso, voltado para a graduação, e na graduação a gente tem em mãos cálculo diferencial integral, com o cálculo a gente consegue, a partir da segunda lei de Newton, definir de fato, entender como é que a gente, a partir de manipulações matemáticas, a gente chega nesses dois conceitos e da onde, a partir disso, nasce a ideia de energia. E vai ser isso que eu vou fazer com vocês. Esse vídeo daqui, o meu objetivo é apresentar naturalmente como é que surge naturalmente o conceito de trabalho e de energia cinética, ok? E também dar uma motivada de por que nós fazemos os procedimentos que nos levam a esses conceitos. Por que nós definimos essas grandezas para poder trabalhar na mecânica? É claro, essa motivação toda vai ser puxando, vai ser aproveitando a discussão do último vídeo, que eu comecei a falar, uma introdução à motivação ao estudo de energia. Mas, bom, no contexto de mecânica, a nossa equação fundamental, o nosso guia para estudar a dinâmica de qualquer sistema que seja, é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Na prática, como eu já discuti com vocês, a segunda lei de Newton é uma equação vetorial. Então aqui a gente tem força, vetor força, igual a massa vezes a aceleração. Aqui no caso, como eu comentei com vocês, no início dessa nossa terceira aula de energia, as nossas discussões aqui vão ser para movimentos unidimensionais, porque quando a gente vai para movimentos bidimensionais ou tridimensionais, a gente precisa de alguns conceitos de cálculo vetorial para poder fundamentar melhor. Então, no escopo de Física 1, a gente trabalha com os movimentos unidimensionais, porque eles usam somente conteúdos de cálculo 1, de cálculo, no caso, básico. No caso, não sei se vocês conseguiram ouvir os miados aqui do meu gato, mas pode ser que isso aconteça durante os vídeos, porque os gatos aqui estão brincando, eu não vou impedi-los de brincar enquanto eu estou gravando a aula. Como nós estamos analisando movimentos unidimensionais, e a ideia de energia surge da busca de quantidades que se conservam ao longo do movimento, é natural a gente escrever a nossa segunda lei de Newton, que é uma equação vetorial, para a direção do movimento, ou seja, analisar a segunda lei de Newton somente em uma direção, que vai ser a direção do movimento. Então, por exemplo, sei lá, imagina que a gente está analisando um movimento físico qualquer, que acontece no espaço, mas que é um movimento unidimensional. Por exemplo, o movimento de um pêndulo simples. Okay? Quando a gente vai analisar o movimento de um pêndulo simples, que é exatamente uma massa m presa em um barbante, enfim, uma corda de comprimento fixado, presa no teto, quando a gente vai analisar o movimento desse pêndulo, por mais que o movimento aconteça num plano, ele é um movimento essencialmente unidimensional. Por quê? Porque mesmo que esse pêndulo se movimente no espaço, ele só vai se movimentar ao longo dessa curva, que é um arco de circunferência. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro, mas ele não tem possibilidade de se movimentar fora dessa curva. Por isso que é um movimento unidimensional, se dá ao longo de somente uma dimensão. Okay? No caso, se a gente está querendo analisar o movimento desse pêndulo somente ao longo da direção do movimento, que é um movimento unidimensional, a gente pode escrever a segunda lei de Newton para essa direção específica. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode tirar essas setinhas da força e da aceleração e interpretar essa equação como sendo a segunda lei de Newton ao longo da direção do movimento. Okay? Nesse sentido, essa força que aparece aqui é a força ao longo do movimento. Essa aceleração é a aceleração ao longo do movimento.
É importante deixar isso claro, porque isso vai acabar impactando um pouco nas nossas análises, né? Principalmente quando a gente analisa, por exemplo, o caso aqui do pêndulo. Ok? Quando a gente vê o caso do pêndulo, quais são as forças que atuam, né, no nosso pêndulo? Né? As forças que atuam são tensão da corda e a força peso. Ok? Perceba, a tensão, por construção, é sempre perpendicular à trajetória do nosso pêndulo. Por quê? Porque a trajetória se dá, né, em um arco de circunferência e, né, no caso, né, em que o raio é exatamente essa corda, né, a corda do pêndulo, e a tensão é ao longo da corda. Então, por construção, por definição, a tensão sempre é perpendicular à nossa trajetória. Consequentemente, se a gente está analisando a segunda lei de Newton ao longo da trajetória, a tensão não vai aparecer nessa força. Todo momento que a gente vê alguma força aparecendo aqui, ok? Toda vez, leia sempre que essa força é a força ao longo do movimento. Da mesma forma, essa aceleração que aparece também é aceleração ao longo do movimento. E o pêndulo simples deixa claro que a aceleração ao longo do movimento não é a aceleração completa. Né? Por que eu digo isso? Né? Pelo seguinte, ó, aqui a gente tem um movimento que ele é um arco de circunferência, certo? É um movimento, né? Enfim, quase um movimento circular, né? Enfim, um trechinho de círculo. Consequentemente, por ser um movimento curvo, a gente sabe que existe uma aceleração centrípeta, certo? Vamos lá, a gente sabe que existe uma aceleração centrípeta que está direcionada para o centro, né, exatamente da curva, né, que como aqui é um arco de circunferência, é fácil falar qual é o centro dessa curva, mas também existe uma aceleração que é tangente ao movimento, que é qual o nome que a gente dá? A gente dá o nome de aceleração tangencial, ok? Que é a aceleração que modifica o módulo da velocidade. Ok? No caso, essa aceleração que a gente está trabalhando, leia ela sempre como uma aceleração tangencial, ok? Não é aceleração completa, ok? E como a aceleração tangencial é a aceleração que modifica o módulo da velocidade, aquela relação de que o vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade no tempo, a gente pode tirar as setinhas e colocar aqui a aceleração tangencial. Por quê? Porque a aceleração tangencial é a aceleração que varia somente o módulo da velocidade. E aí, no caso, né, como tudo que a gente for falar a partir de agora vai envolver a aceleração tangencial, né, porque ela é exatamente a aceleração ao longo do movimento, e a relação dela com a velocidade, a partir da derivada, é idêntica à relação com vetores. Só que, enfim, tirando as setinhas, eu não vou colocar o t de tangencial, ok? Vou escrever somente a aceleração, mas lembre-se, a aceleração que aparece aqui ela é sempre a tangencial, ok? Então, só para enfatizar, essa força é a força ao longo do movimento. Essa aceleração é a aceleração ao longo do movimento. Ok? Vocês devem ter percebido que eu estou com blusa diferente. Por quê? Porque esse adendo que eu estou fazendo aqui agora, eu tinha esquecido de fazer na primeira vez que eu gravei a aula. Ok? Então eu estou fazendo esse adendo aqui para poder enfatizar isso, porque mais para frente, em alguns vídeos, eu vou voltar com essas noções só para a gente terminar de consolidar esse aspecto. Pois bem, né, a segunda lei de Newton, a partir do momento que a gente sabe, né, cálculo diferencial integral, pode ser escrita em termos de derivadas. Isso porque aqui aparece a aceleração, que é a taxa de variação de outras grandezas físicas. No caso, vocês devem se lembrar, a gente consegue escrever isso como sendo massa, derivada da velocidade no tempo, e também consegue escrever como derivada segunda da posição no tempo. Aqui eu estou usando o x como sendo um rótulo genérico para a posição, ok? Não pense nele necessariamente como sendo somente aquela direção horizontal do eixo x e y, não, ok? Aqui, genericamente, né, dado que nós temos um movimento unidimensional, eu estou chamando x, genericamente, de posição, né, ao longo desse movimento unidimensional. Mas, bom, tendo a segunda lei de Newton escrita em termos de derivadas, né, qual é a nossa motivação para poder manipular essa segunda lei de Newton e buscar, né, um conceito que vai ser, né, o nosso conceito de energia, as nossas noções de energia na mecânica? Né, como eu discuti com vocês no último vídeo, é muito comum, né, e muito estratégico que a gente busque, antes de resolver um problema complicado, né, um problema genérico na mecânica, que a gente busque quantidades conservadas, porque, como eu comentei, quantidades conservadas facilitam e muito a análise de sistemas físicos. E, no caso, né, como eu comentei com vocês, uma premissa, né, de uma quantidade conservada é uma quantidade que não varia no tempo. Se a gente conseguir manipular a segunda lei de Newton para poder, né, obter alguma expressão que independe do tempo e, por conta disso, pode ser associado a uma quantidade conservada, esse procedimento que a gente for fazer vai valer para todo o sistema, porque a gente vai estar aplicando, né, vai estar, né, realizando esses procedimentos para uma equação geral válida para todos os sistemas físicos. Mas, bom, que tipo de procedimento a gente pode realizar na segunda lei de Newton visando encontrar alguma quantidade conservada? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, de alguma forma, trocar as derivadas temporais
por outros tipos de derivadas. Por que eu digo isso? Vamos lá, quando a gente pega uma equação diferencial, como é o caso aqui, toda vez que você resolve alguma equação diferencial, você está buscando qual é a função que está sendo derivada como função dos parâmetros nas quais você está derivando. Então, por exemplo, se eu analiso a segunda lei de Newton a partir de força igual a massa vezes derivada da velocidade no tempo, a solução dessa equação diferencial é qual é a velocidade em função do tempo. No caso, a sua solução é sempre a grandeza que está sendo derivada, como função do parâmetro na qual você está derivando. Da mesma forma, se você analisa a segunda lei de Newton como sendo força é igual a massa vezes derivada segunda da posição no tempo. A solução dessa equação diferencial é qual é a posição, que é a grandeza que você está derivando, em função do tempo, que é o parâmetro na qual a derivação está sendo feita. Consequentemente, se eu estou buscando alguma quantidade conservada, e essa quantidade conservada tem que ser uma expressão que independa do tempo, seria conveniente que a gente manipulasse a segunda lei de Newton de forma a retirar essas derivadas no tempo. Isso é o primeiro passo para que a gente consiga alguma coisa do tipo. Bom, levando em conta que a gente tem essas duas formas da segunda lei de Newton, qual é mais conveniente para a gente manipular? Essa primeira ou essa segunda? Na prática, como vai ficar evidente aqui, é mais fácil a gente manipular essa primeira parte daqui, ok? Pensar na força como sendo massa derivada da velocidade no tempo. Pelo seguinte, vamos lá, uma quantidade conservada tem que ser uma quantidade que tem informações do seu sistema, ok? Que se relacionam sem depender explicitamente do tempo. Agora vamos lá, quando a gente pega a dinâmica de um sistema, quais são as grandezas que definem a dinâmica de um sistema? São posição e velocidade. No caso, a gente poderia falar que é posição, velocidade e aceleração. Mas sempre que a gente tem alguma quantidade conservada, a aceleração não vai fazer parte dessa quantidade. Isso porque uma quantidade conservada, por obviedade, está intimamente relacionada com o sistema que a originou. Então, essa quantidade conservada tem que ser, de alguma forma, uma solução da segunda lei de Newton, dado que toda dinâmica é resolvida na mecânica pela segunda lei de Newton. Consequentemente, equações que contêm a aceleração não podem ser soluções da segunda lei de Newton, exatamente porque a aceleração está presente na segunda lei de Newton, não é uma solução. Como a segunda lei de Newton é uma equação diferencial, as suas soluções são sempre obtidas de alguma forma via integrações. E se a gente integra a aceleração, a gente nunca cai de novo na aceleração. A gente sempre vai ter que cair nas outras duas grandezas que definem a dinâmica do sistema, que é posição e velocidade. Por isso que quantidades conservadas nunca estão associadas com a aceleração, porque a aceleração nos diz qual é a dinâmica a partir da segunda lei de Newton. E a quantidade conservada tem que ser uma solução desse problema, dado que ela depende diretamente da dinâmica particular do sistema que ela veio. A partir dessa discussão, a gente inclusive ganha mais um argumento para poder justificar uma afirmação que eu falei tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior, que é de que conhecer quantidades conservadas ajudam enormemente na análise dos sistemas físicos. No caso, a primeira argumentação que a gente tinha, por obviedade, é que se você conhece alguma grandeza que se conserva, e ela está relacionada com as grandezas que regem, que ditam a dinâmica daquele sistema, então, consequentemente, você já tem alguma informação prévia do sistema. Logo, obter as equações de movimento finais acaba sendo mais fácil, porque você já conhece alguma coisa da solução via essa quantidade conservada. Agora, o segundo argumento que a gente ganha a partir dessa discussão toda é que, percebam, a segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem na posição, certo? Se a gente conhece a posição em função do tempo, para uma partícula qualquer, a gente tem toda a informação da dinâmica do sistema. Toda a informação da dinâmica está contida nessa função. Ok? Porque a partir dela, se você deriva, você cai na velocidade, se você deriva, você cai na aceleração e por aí vai. Ok? Se a gente só conhece, por exemplo, a velocidade em função do tempo, a gente conhece muito da dinâmica do sistema, mas não toda a dinâmica do sistema. Por quê? Porque a gente teria que integrar essa velocidade para poder obter a posição, e no processo de integração a gente tem que colocar mais informação no sistema, no caso as condições iniciais. Como no processo de derivação a gente perde informação, no caso, as condições iniciais, se eu conheço a posição em função do tempo, eu, de fato, tenho toda a informação do sistema, porque qualquer outra informação da dinâmica vem a partir de derivadas da posição. E aí eu nunca vou ter que introduzir mais informações. Toda a informação da dinâmica está contida aqui. Agora, olha só, apesar da segunda lei de Newton ser uma equação de segunda ordem na posição,
Se uma quantidade conservada é uma quantidade que, de alguma forma, vai relacionar as grandezas posição e velocidade, percebam, a quantidade conservada vai ser uma equação de primeira ordem no tempo para a posição. Por quê? Porque toda vez que você monta alguma equação com posição e velocidade, a velocidade pode ser escrita como sendo derivada da posição no tempo. Então, alguma equação que contém essas duas grandezas, posição e sua derivada, vai ser uma equação diferencial de primeira ordem na posição. Certo? E mesmo que você não saiba muito de equações diferenciais, eu acho, né, que o óbvio você deve saber. É mais fácil você encontrar soluções de uma equação que só tem derivada primeira do que uma equação que tem derivada segunda. Derivadas segundas, a gente vai ter que passar por mais do que um processo de integração. E de maneira geral, né, integrações são bem complicadas, derivadas são fáceis. Integrações tendem a ser bem complicadas. Então, quanto menos derivadas você tiver que fazer, melhor. Então, perceba, se você tem quantidades conservadas, você tem equações de primeira ordem no tempo que contém, de alguma forma, informação da sua dinâmica. De forma que, dependendo do seu sistema, a própria quantidade conservada pode ser vista como uma equação diferencial e resolvida para você obter a dinâmica do sistema. Que vai ser, por exemplo, o que eu vou, né, fazer com vocês em alguns vídeos mais para frente, no caso do oscilador harmônico. Se vocês se lembrarem, a gente resolveu o oscilador harmônico há alguns vídeos na nossa segunda aula, né, de lei de Newton. Lá no caso, eu peguei com vocês as soluções do oscilador harmônico a partir da segunda lei de Newton. No caso, né, a gente vai obter, né, eu vou obter com vocês a quantidade conservada por oscilador harmônico também em vídeos mais para frente, né, e aí a partir dessa quantidade conservada a gente vai integrá-la para poder obter diretamente a solução. Né? Então, na prática, a gente pode interpretar, né, a nossa solução geral, né, do sistema como sendo uma dupla integração feita na segunda lei de Newton para obter a posição. E aí, no caso, uma quantidade conservada pode ser vista como sendo uma integração. Você fez somente uma parte, você não fez a dupla integração, você fez uma única integração, porque você reduziu, né, a sua equação de segunda ordem para uma de primeira, e aí, né, dependendo do seu sistema, claro, né, você pode, né, ter essa equação de primeira ordem sendo uma quantidade conservada. Lembrando, né, que eu estou, né, sempre motivando a questão de uma busca por quantidades conservadas, mas não necessariamente o nosso sistema vai ter quantidades conservadas. Certo? Pode ser que o sistema não tenha nenhuma quantidade conservada, isso pode acontecer. Certo? A ideia aqui, os procedimentos que eu estou fazendo com vocês e toda essa motivação é em busca de quantidades conservadas. Então a gente está tentando pegar, né, uma metodologia, um caminho para poder obtê-las. Agora, a gente também tem que levar em conta que a gente só vai conseguir obter quantidades conservadas se o sistema tiver quantidades conservadas. E a gente faz isso, né, determina se ele tem, uma das formas é buscando essas quantidades. Mas enfim, toda essa discussão feita até o momento é para poder motivar e fazer a gente ganhar um pouquinho mais de intuição nessa parte de energia, ok? Na busca dessa quantidade de energia. Né, eu gostaria que, ao final dessas aulas, ficasse claro não somente os procedimentos, mas uma espécie realmente de motivação e uma certa linha lógica, né, de construção mesmo, para a gente entender porque que a gente está fazendo os procedimentos que nós estamos fazendo, certo? Lembrando, nós estamos fazendo física, e tudo que a gente faz na física, querendo ou não, tem uma certa motivação.